Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Nós já começamos muito bem o nosso programa porque nós rezamos juntos. Colocamos também algumas considerações sobre a oração, aquilo que é importante para a gente, né? Eu como padre, você como leigo, todos nós que vivemos a partir da nossa espiritualidade, independente de que denominação religiosa a gente participe, mas que de fato nós criemos esse momento tão importante entre nós e Deus. E claro, a nossa temática de hoje, vamos partir diretamente para isso, você sabe identificar o seu temperamento? Eu vou até aproveitar para ver se eu consigo identificar aí como é, que temperamento eu tenho, se isso faz parte da nossa personalidade, como é que funciona isso. Para isso, nós temos aqui no nosso estúdio uma pessoa muito especial que você já conhece, ela sempre participa com a gente aqui, sempre gentilmente vem para nos ajudar. Estela Moraes. Você está bem? Eu estou bem. Você, feliz ano novo. Ah, é verdade, né? Feliz ano novo para nós. Seja um tempo agora muito especial e que a gente descubra quais são os nossos temperamentos nesse tempo. Eu já tenho uma ideia sua, já tem? Padre. Já. Ah, então tá bom. Eu vou querer saber desde já, porque é sempre muito bom a gente já ter uma ideia mais ou menos como vai funcionar. É engraçado esse tempo, é sempre recorrente falar desse temperamento com os pacientes, com as pessoas? Então, quando eu recebi o convite para vir aqui no programa, né, eu fui me questionar sobre isso, porque essa teoria dos temperamentos, ela é muito antiga. É lá dos tempos dos primórdios lá. E é uma base que as pessoas costumam usar, né? Cada linha da psicologia usa um nome, né? Tá. Mas a gente não fala para os pacientes, né? Não é uma coisa, ó, você é sanguíneo, você é colérico. Ah, não tem como fazer isso? Não, até tem como, depende, né? Na minha prática, é para eu identificar, para saber como lidar com a pessoa, né? Mas não para eu falar para você, não por rótulos, entende? Eu gosto muito da ideia de não rotular, né? Eu, enquanto psicóloga, tenho minhas ressalvas em relação a até doenças psiquiátricas, né? Então, porque senão a pessoa coloca aquilo como identidade e eu sou isso, eu vivo isso e não posso mudar, entende? Isso pode até atrapalhar uma mudança da pessoa sobre alguma coisa negativa daquele jeito dela. Exato. Até porque, se eu coloco para você, tem diagnósticos muito específicos, né, na psiquiatria e, por exemplo, os mais conhecidos, né, a depressão, o bipolar. Sim. E aí a pessoa pega aquilo para ela, eu sou depressivo. E ela não tá triste demais ou ela não tá depressiva, que seja esse o diagnóstico, né? Nossa, mas que interessante isso. Eu sou. Então, minha identidade, eu não sou a Estela, psicóloga, filha... Entendi. Né? Não, eu sou depressiva. E aí a pessoa leva aquilo para ela. Então, até na hora de preparar o programa, eu não gosto nem de denominar quais são os pontos positivos e o pessoal fala pontos negativos. Todos são características. Uma certa flexibilidade em excesso, ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Claro. Uma timidez, ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Você sabe quando você está falando? Eu estou pensando assim, eu tenho amigos, por exemplo, que você falou de bipolar, é engraçado isso, a hora que me veio isso, porque assim, de fato o rótulo ele é complicadíssimo, porque assim, não, eu sou bipolar. Há quanto tempo? Eu faço tratamento há uns 5 anos, eu sou bipolar. Quer dizer, 5 anos a pessoa se identifica como bipolar e ela atrapalha talvez uma mudança ou até uma recuperação maior no tratamento que ela faz. Ela precisaria então não trazer esse rótulo, nós não poderíamos rotular. Então, é uma linha muito tênue, Padre, porque assim, ao mesmo tempo que para o profissional é interessante saber do que se trata para saber qual que é para saber como que vai ser tratado, né, você colocar esse diagnóstico, porque uma coisa é ir no psiquiatra, o psiquiatra fazer realmente os exames necessários, sim, claro. Falta isso, falta esse componente, falta o outro no corpo da pessoa, e aí, então vamos repor, né, na depressão, vamos repor componente X, Y, e ok, vamos trabalhar junto com um psicólogo. Mas principalmente na questão das doenças psiquiátricas, a gente entra na questão da indústria farmacêutica, um monte de coisa, uma outra discussão, né? Então, assim, você rotular alguém, você está dando para ela, não é nenhuma muleta, mas assim, um motivo para ela aceitar aquela doença, né? Entendi. Então, eu vou falar assim, eu sou colérico, dos nossos 4 vamos falar daqui a temperamentos, né? Eu sou colérico. Então, eu sou explosivo mesmo, eu brigo com todo mundo. Tem que me aceitar desse jeito. Eu sou assim, a gente brinca de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e assim eu vou ser, entendeu? E dá pra gente
balancear. Mas é bom pensar nisso. Eu acho que, por isso que é bom, a gente sempre tem alguém que entenda, que consegue nos ajudar nisso, porque de fato, para o profissional é bom que ele saiba, para o paciente também, mas isso que você disse, tem essa linha tênue em que você pode ajudar a pessoa, olha, também não vá achando que você é só isso, você também tem isso que, no caso, esse problema, essa dificuldade que você precisa trabalhar. Mas a nossa temática hoje, olha, se você ligou agora à TV, eu estou aqui com a Estela Moraes, psicóloga, que vai nos ajudar a entender essa questão do temperamento, né, dos nossos temperamentos, talvez até como é que a gente pode lidar com tudo isso. Agora, se você, por exemplo, tem alguma dúvida sobre isso, se quiser até ligar, olha, eu gostaria de saber sobre isso, tem essa questão que para mim é muito importante, liga para cá que a gente também tenta responder na medida do possível. Mas, entrando nessa questão, eu fiquei sabendo que são 4 tipos, é isso mesmo? Sim. 4 tipos de temperamento. O colérico, o fleumático, o sanguíneo e o melancólico. Tá. Eu acho que nós temos até uma tela, tem uma tela, olha, segundo estudo existem 4 tipos de temperamentos. Esses 4 tipos de temperamentos, eles determinam muita coisa da nossa vida, em outros planos da nossa vida, ou só, por exemplo, isso me ajuda a ser uma pessoa, por exemplo, no meu trabalho, isso pode prejudicar, tem isso? Eu costumo falar que é o nosso jeitão, assim, sabe aquela coisa que a gente... Tem gente que é mais tímido, tem gente que é mais extrovertida, tem gente que é mais, enfim, mais alegre, mais expansivo, né? E tem gente... Então, o que lá na antiguidade falavam, né? Que é o nosso temperamento, eu costumo dizer que é os nossos principais traços de personalidade. Então, ele é nosso, e eu não gosto de falar como ponto forte, eu não gosto de características, porque é o que a gente é. E como que a gente... a importância de entender como que a gente é para que a gente possa trabalhar. Em ambientes é legal ser tímido, em ambientes nem tanto. Então, eu sabendo o que eu sou, eu consigo trabalhar isso para que eu viva da melhor forma em todos os ambientes. Olha, uma pessoa, depois a gente vai entrar nos pontos que a gente viu ali, cada um deles, eu acho que seria muito importante para quem está em casa pegar tudo isso, poder, até a pessoa se trabalhar também. Mas uma pessoa, por exemplo, vamos supor que eu tenha esse temperamento, vamos entrar na nomenclatura, tem esse temperamento. Isso vai desenvolvendo outros? Por exemplo, se eu sou uma pessoa colérica, isso vai desenvolvendo outras coisas que podem me atrapalhando, até atitudes... Sim, assim, é que cada um dos temperamentos tem questões que podem atrapalhar. Uma coisa agregada à outra. E tem questões que podem ajudar, não é? Não tem um que é extremamente negativo, até porque negativo é ponto de vista, né? O que é positivo e o que é negativo é ponto de vista. Tem razão, é verdade. Então tem um dos temperamentos que ele é o líder nato, né? Que é aquela pessoa que chega, que vai, o sanguíneo, né? Que vai, que não sei o quê. E assim, ele é assim. E ele, assim, se ele entrar numa empresa, numa startup hoje, que é super legal você chegar e fazer acontecer, ok. Mas se ele chega numa empresa conservadora, onde o dono da empresa que manda em tudo, aquela coisa bem, talvez ele não se dê tão bem. Então, em cada ambiente, em cada situação, eu preciso me conhecer para saber o que eu preciso melhorar ou o que não pode aparecer tanto. E isso não é uma negação daquilo que eu sou, não? Não. É só mesmo uma adaptação para que você possa... Exato. Eu não preciso negar o meu... Claro. Único, né, adendo, assim, a única coisa que eu falo assim, ó, vamos mudar, é a partir do momento que isso gera sofrimento. Se algo bem lembrado. Seu temperamento, se algo é de você, te gera sofrimento, aí é o momento da gente mudar. E aí vamos entender os motivos. Olha só, você que ligou agora, estamos aqui conversando com a Estela Moraes, né, dizendo isso para você, falando sobre a questão dos temperamentos, mas você pode fazer a sua ligação também, independente da nossa temática. Olha, tem alguém que você gostaria, por essa pessoa, rezar por ela, você pode ligar para cá colocando as suas intenções, os seus pedidos, e a gente, claro, vai rezar com você, rezar por você, como a gente fez lá no bloco anterior, mas, claro, sempre trazendo aquilo que é importante para você. Sabe aquele sentimento que a gente fica lá dentro, alguma coisa que fica, às vezes, até machucando, angustiando, eu gostaria de rezar sobre isso, liga para cá que a gente vai rezar por você lá no finalzinho do nosso programa, tá bom? Telefone 0 operadora 19 3871 9620, 0 operadora 19 3871 9620. Vamos dar uma olhada então nos tipos, então pode ser, acho que nós temos uma tela inclusive, cada uma delas com os elementos de cada um dos tipos, dos temperamentos. Então vamos lá. Primeiro,
sanguíneo. Aqui tem algumas características que você disse, né? Gostei dessa palavra, viu? Achei bem interessante. Características, eu achei legal. Expansivos, otimistas, impulsivos, notados por onde passam, espontâneos, que gostam de interagir, resilientes e adaptáveis. Costumam fazer muitas coisas ao mesmo tempo, podendo inclusive perder o foco por isso. Entusiastas e exagerados. Então, esse é o, quer dizer, sanguíneo. As características do sanguíneo. Eu procurei mesclar, né, algumas características, porque você coloca ali o impulsivo. Aí, geralmente, as pessoas falam, não é tão legal ser impulsivo, então você já coloca lá como ponto fraco. Mas a impulsividade, ela pode te tornar uma pessoa de iniciativa. Então, é delicado. Socialmente, existem coisas que são aceitáveis e coisas que não, né? Mas se você usar essa impulsividade, se você conhece essa impulsividade e você usa isso, por exemplo, para ter mais iniciativa e para fazer coisas positivas, ele deixa de ser uma coisa que você precisa melhorar para ser um ponto positivo e extremamente importante. Tem como, por exemplo, a gente ter um exemplo de cada um, um exemplo de uma pessoa sanguínea, que tem esse temperamento sanguíneo? Porque, sabe por quê? Quando eu estava lendo ali, assim, porque algumas coisas que estavam na tela, a gente consegue se identificar com algumas coisas, outras não. Não queria falar nada, né? A gente está vendo ali, ó, expansivo. Por exemplo, eu me considero uma pessoa muito tímida. Mas, assim, no trato normal. Sim. Mas algumas coisas daquelas características ali, eu pensei assim, será que tem um exemplo de como seria essa pessoa? Um exemplo de alguém sanguíneo, porque tem várias situações ali. Mas eu estou gostando da maneira como você está ponderando, isso é ótimo, porque a gente tem a mania de achar, assim, você tem assim, uma pessoa é boa, a pessoa é excelente, a pessoa é maravilhosa, a pessoa é impulsiva. aquela pessoa é impulsiva. Você vai direto para o lado, talvez, negativo. Pois é. Mas você está dizendo que a pessoa pode usar isso nos dois lugares, nos dois lados. Usa para coisas... Se eu sei quais são as minhas características, eu posso usar todas para o lado positivo. Então, tem algum exemplo, assim, inicial? É que eu peguei de surpresa, mas algum exemplo de uma pessoa com atitude? É que pessoas que todo mundo conhece... ela é uma pessoa pública, né? E a gente não sabe se a pessoa pública, ela de fato é ela, que nem aqui no programa, pra mim, eu colocaria você como uma pessoa super expansiva. E você tá falando pra mim que você é tímido. Eu sou tímido. Então, e isso pode acontecer, a pessoa pública também. Então, pra eu dar um exemplo de pessoas que todos conheçam, vão ser pessoas públicas, né? Tá. E então, aí, geralmente os artistas têm essa personalidade sanguínea. Assim. Não. Pode ser que internamente, que nem você falou, elas sejam tímidas. Aqui a gente está conversando que é o nosso trabalho. Eu na clínica, mas em alguns momentos eu também tenho a minha timidez. Entendi. Entende? Então não dá para fazer essa constatação sem conhecer Não de pode fato, formatar, na verdade, uma pessoa. Agora, eu gostei dessa tela, quando coloca todas as características, porque você começa a ter uma outra referência sobre a pessoa. Poxa, aquela pessoa otimista. Porque, assim, tem muita coisa ali que eu trago para mim, olha. A questão otimista, eu sou otimista. É muito difícil eu não acreditar na pessoa. Porque a gente até é enganado muito fácil, né? Mas, assim... eu sou otimista de acreditar que aquela pessoa é boa. E olha como na mesma coisa você pode ter duas coisas diferentes. Você é otimista, nossa, que legal, você é positivo, mas ao mesmo tempo, isso pode te prejudicar de algumas formas. Tá vendo? Olha que legal. Tá vendo? Você que está acompanhando aí o nosso programa, Você Pode Ser Feliz, tá vendo só como o ser humano é bem complicado, para falar a verdade? Traduzindo, é complexo. Então, obrigado pela correção. Nós somos complexos, não complicados. Vou começar a usar isso a partir de agora. Vendo como é importante a gente ter essas referências, saber que a gente pode lidar com as outras pessoas, conhecendo, né? Nos conhecendo, isso é formidável. Quando eu falei da tela lá, a gente mostrou ali, né? Expansivo, eu não sou muito expansivo. Eu lido com o ambiente como eu preciso. Por exemplo, eu vou fazer uma formação. Você chega lá, tem 500 pessoas. Tem 500 pessoas, então eu vou ter que dar aquela formação. Não é? Vou ter que chegar e dizer, porque eu me preparei para aquilo. Se eu me preparei, você tem uma ideia, eu fui uma vez fazer uma formação, uma palestra, lá em Aparecida, para um congresso de secretárias de paróquia, né? Porque você que é padre, que você convive com a secretária de paróquia, porque tem a questão do profissional, né? Só que eu sabia que ia bastante gente e tal, mas não esperava tanto.
Quando eu cheguei lá, quando eu entrei, e eu não desci antes para ver, eu acho que deveria ter feito isso. Quando eu vi aquela quantidade de pessoas, porque é secretários e secretárias de paróquia, eu pensei, e agora? Porque assim, eu pensei assim, a quantidade de pessoas, isso, mas não, peraí, eu me preparei para 2, para 10, para 1000, e tinha menos de 1000, lógico. Mas eu fiquei, e aquilo me deu eu fiquei meio pensativo. E aí a questão de se adaptar ao momento. Sim, então, tem assim, gente que poderia sair correndo dali. Eu não saí correndo, graças a Deus. Mas assim, eu consegui baixar a bola, peraí, eu tenho que fazer aquilo porque eu me preparei. Você é uma pessoa flexível, mas tem essa questão, aí entra outras coisas, né? Porque você estava preparado para isso, tem né? isso, né? Eu me preparei bem, graças a Deus. Aí entra a questão da segurança, tem pessoas que são mais inseguras, tem pessoas que são mais seguras, porque você pode ser tímido e uma pessoa segura, né? Não tem uma coisa a ver com a outra. Mas isso é bom, está sendo muito esclarecedor, então nós somos complexos, não complicados. Já aprendi, isso já valeu. Maravilhosamente complexo. Porque o bonito do ser humano é a diferença, né? Agora, pode falar, desculpa. Imagina, era isso mesmo. Olha, nós temos então, a Estela disse pra gente que nós temos esses 4 temperamentos. Então, começamos a ver o sanguíneo. Agora, nós temos aqueles outros, fleumático, melancólico e o... colérico. Colérico, isso. Esses, eu posso ter 2, então, ao mesmo tempo? Na minha personalidade, no meu temperamento? Então, você pode ter a mistura dos dois, muitas vezes, mas sempre tem um que vai predominar. Isso nessa teoria. Tem um que vai ser o regente. Por isso não pode formatar a pessoa. Uma forminha. Você vai ter características, porque é complexo, né? Porque você pode até não ter nascido assim, mas a vida, a sua história te tornou flexível. Entendi. Entendeu? Então tem essa complexidade Mas é legal do isso. nascer e criar também, né? Teve uma vez que, exatamente, eu estou pensando nisso, a gente pode de fato mudar essa questão, né? De acordo com onde eu for formado, no ambiente onde eu for formado, a necessidade que eu tenho, ela vai fazendo também que eu possa ter algumas coisas, algumas características de outros temperamentos que não sejam especificamente o meu. Sim, porque você é o resultado, você tem aquilo que você nasceu, é o resultado do meio onde você vive, né? Gostei. É comportamento aprendido. Porque se você conviver com um pai e uma mãe muito raivoso, pode ser que você aprenda com aquilo e fique numa boa, seja mais tranquilo do que todos eles para acalmar. Ou pode ser que você assimile aquilo de uma forma que você também se torne raivoso. Eu posso entrar num ponto assim, ó, gostei do que você me falou, olha, então um filho, ele é necessariamente o espelho do temperamento do pai ou da mãe ou não? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Depende de como ele vai absorver aquilo que vem. Ele pode negar, aí tem uma complexidade nessa formação de personalidade. Claro. Ele pode negar ou ele pode fazer igual. Claro. Olha só, é sempre importante a gente pensar assim, até no próximo bloco a gente vai continuar, claro, tem mais aí, três temperamentos para a gente falar um pouco sobre eles. A gente pode, se o tempo permitir, obviamente, a gente vai falar sobre ele. Mas é importante que você esteja atento, porque assim, isso nos ajuda inclusive na nossa espiritualidade, né? Nós que temos no nosso caso, que temos uma confissão religiosa, isso pode nos ajudar muito, né? A espiritualidade, ela faz com que a gente entenda que essa ciência toda, ela só vem para ajudar, para fazer você se identificar e você perceber, olha, eu posso mudar nisso, eu posso mudar naquilo, né? Eu tenho esse temperamento, aquilo que eu sou, aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, mas a minha espiritualidade me ajuda muitíssimo a lidar com isso de uma outra maneira. Aquela questão da meditação, de parar para rezar, para se encontrar com Deus, aquilo que a gente sabe que você faz muitíssimo bem. Mas a partir de hoje, você vai fazer melhor ainda, porque você vai fazer com mais consciência daquilo que você, e eu também já aprendi tal coisa já, aquilo que eu sou. E isso vai me ajudar a ter um relacionamento muito bacana, muito legal com Deus, não é? Olha só, nosso intervalo, você sabe que ele é rapidíssimo. No próximo bloco nós vamos tentar falar pelo menos mais um ou mais dois dos temperamentos, então fique aí. Faz a sua ligação, coloque os seus pedidos de oração. 0 operadora 19 3871 9620, ou então você coloque aí, mentalize, coloque os seus sentimentos e as suas orações, que a gente reza junto lá no finalzinho do nosso programa. Intervalo rapidíssimo, daqui a pouco a gente volta um instantezinho só. Até lá.